Bem-vindo, sétimo ano, à aula de matemática com a Prof. Gilcleia. E a nossa aula de hoje ainda é sobre o conjunto dos números inteiros, mais uma outra parte sobre conjunto dos números inteiros. Vale a pena, pegue seu caderno, lápis, borracha, tudo em mãos, aquelas suas canetas coloridas para ficar um caderno maravilhoso, gostoso de olhar, que você tenha orgulho de mostrar para alguém. Olha o meu caderno de matemática, bem no capricho, tá certo? Se precisar, pause o vídeo para que você possa fazer as anotações necessárias. Se depois precisar, retome a videoaula que tudo será certinho, tá certo? Então vamos lá. Conjunto dos números inteiros. Novamente a letra Z para o conjunto dos números inteiros e na nossa aula de hoje nós iremos ver reta numérica, números opostos ou simétricos, comparação e módulo. Então, muita atenção, anotando tudinho. Primeiro, os objetivos propostos para esta aula são representar os números positivos e negativos na reta numérica, obter o módulo de um número inteiro, aplicar o conceito de números opostos ou simétricos em diversas situações cotidianas, comparar dois números inteiros na reta numerada por meio dos sinais maior, menor ou igual. E ainda escrever os números inteiros em sequência crescente ou decrescente. Combinado? Viram quanta coisa? Mas vai ser bem divertido. Vamos lá? Então, primeira coisa, reta numérica. Os números negativos também podem ser associados a pontos de uma reta. Traçamos uma reta e escolhemos um ponto para representar o zero. Ponto. Desenhei, representei o zero. Foi? Isso é a nossa reta numérica, né? Usando sempre a mesma unidade, marcamos os pontos que representam os números inteiros positivos à direita do zero e os pontos que representam os números inteiros negativos à esquerda do zero. Então, a nossa reta ficará nesse formato. O zero, todos os positivos para o lado direito, todos os negativos para o lado esquerdo. Outra coisa, lembrando um negócio bem importante é a medida, gente, tá? Esse espaço entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2 tem que ser a mesma, do início ao fim na tua reta. Se agora você quer fazer de meio em meio centímetro, tudo bem. Se quer fazer de 1 em 1 centímetro também, tá? Tanto faz, mas precisa ser a mesma. Então, reta numérica. O zero, tudo que está à direita são os positivos, à esquerda os negativos. Na reta numérica ainda, considere os pontos A, B, C, D, E e F, representados na reta a seguir. Então, a nossa reta numérica nós temos. O que nós temos na reta numérica? Olha bem, nessa reta numérica eu tenho o zero, A, B, C para o lado positivo, D, E, F para o lado negativo. E a prof quer saber, os pontos A, B, C, D e E, quais são os números que a gente representa neles? Quais os valores correspondentes aos pontos A, B, C, D e F? Muito fácil, né? Pois se já tem o zero ali, é só determinar os demais. Os positivos eu tenho para o lado direito e os números negativos para o lado esquerdo. Estão vendo que legal? E agora é só associar o ponto ao seu número. Então, o ponto A mais 3, o ponto B mais 5, o ponto C mais 7, o ponto D corresponde ao número menos 2, o ponto E menos 4 e o F menos 6. Viram como é bem fácil? É só prestar bastante atenção, a reta numérica vai te ajudar sempre, sempre, sempre. Vamos lá. E agora, o que vem a ser números opostos ou simétricos? A prof gosta de brincar às vezes com os alunos assim, A palavra oposto ou simétrico, gente, representa a mesma pessoa, tá certo? Então, eu posso chamar de número oposto, também posso chamar de simétrico, que a resposta vai ser a mesma. Então, considere a reta numérica. Eu tenho zero, os positivos para a direita, os negativos para a esquerda,
e o número mais 3 no lado direito, certo? E quem é o seu oposto? O seu oposto é o número menos 3, que está no lado esquerdo, ou quer dizer, um número negativo. Eles estão à mesma distância do zero. O 3 e o menos 3 estão à mesma distância do zero, um para o lado positivo e outro para o lado negativo. Então, eles são denominados números opostos. Isso que vem a ser número oposto. Fácil? Então, se a professora perguntasse quem é o oposto do mais 3, o que você deveria ter respondido para mim? Menos 3, professor. E está correto. Agora nós vamos exercitar em você aí na sua casa, exercitando. Ó. Números opostos. Que número é o oposto de mais 35? Agora só pensa, não precisa escrever essa daqui que é muito fácil. Ó. O que é? Quem é o oposto de mais 35? O oposto é o número menos 35. Muito fácil. E outra, que número é simétrico de menos 12? Simétrico de menos 12 é a mesma coisa que oposto, gente. Simétrico ou oposto é a mesma coisa. Se eu quero simétrico de menos 12, o seu simétrico será mais 12. Espero que você tenha acertado essa também. E temos mais uma. Que número é o oposto de menos 18? Oposto de menos 18? O menos 18 está para o lado negativo, o oposto dele para o lado positivo, o mais 18. Agora observe essa última. O número que é oposto do oposto de menos 7. O que você vai fazer? Primeiro você determina quem é o oposto de menos 7. O oposto de menos 7 é o mais 7. E agora você faz o oposto desse mais 7. Quem será? O número menos 7, né? Porque aqui a prof pediu o oposto do oposto. Combinado? Fácil? Então, esse assunto, ó, números opostos ou simétricos é a mesma pessoa, a mesma coisa, e um será o positivo e outro será o negativo, certo? Na reta numérica. Então, o oposto de mais 9 é o número menos 9. Vamos continuando. Agora, a prof trouxe aqui comparação de números inteiros. Acompanhe nesta reta numérica as 3 afirmações a seguir. Temos uma reta numérica. O mais 4 está à direita de 0. Por isso dizemos que mais 4 é maior que 0. O 0 está à direita de menos 3. Por isso dizemos que 0 é maior que menos 3. O menos 1 está à direita de menos 4. Por isso dizemos que menos 1 é maior que menos 4. Então, gente, olhando agora aqui para a professora, você tem a reta numérica, tá? Como a prof dá uma dica, ó, se você tem o número 0 aqui assim o número 1, aqui o 2, para o lado esquerdo do 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3. Para saber quem é maior, quem é menor, usa essa dica que está à direita, é sempre o maior, ó. Esqueceu essa dica, não faz mal, olha aqui nos números positivos. Nos números positivos, eu quero o número 1. Quem é maior do que esse número 1? O 2. Então, você olhou para o lado direito para descobrir quem é o maior, certo? Aqui nos negativos, você vai fazer a mesma coisa. Eu tenho o número menos 3. Quem é maior que o menos 3? São os números que ficam para o lado direito. Eles serão os maiores que o menos 3. Combinado? Ficou fácil desta maneira? Então, é isso que você vai fazer. Para números maiores ou menores, tanto faz, mas usa esta relação, tá? Vamos lá agora, entendendo direitinho, ó. De modo geral, nós temos o quê? Considerando 2 números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica, aquilo que a prof acabou de mostrar para vocês. Então, vamos exercitar isso daí? Qual é maior? Pensando lá, antes de que a prof responda aqui, ó. Menos 3
ou o seu simétrico? Opa, peraí, o que quer dizer ali? Ó, prof trouxe já ali, desculpa. Vamos lá, menos 3 ou o seu simétrico? Quem é o simétrico de menos 3? O simétrico de menos 3 é mais 3. E qual desses dois é o maior? O menos 3 ou o mais 3? Todo número positivo será o maior, certo? Então, neste caso, nós respondemos que o simétrico é maior, porque eu tenho que dar a resposta conforme a pergunta. Na letra B, menos 8 ou menos 13? Quem é maior em relação a esses dois valores? Menos 8 ou menos 13? Lembrem da reta numérica. Aonde ficaria o menos 8 e onde ficaria o menos 13? Quem está ao lado direito? O número menos 13. Então, o número menos 8, desculpa, gente. O menos 8 é maior que menos 13. E na letra C, 5 ou o simétrico de menos 10? Quem é maior? 5 eu já sei, 5. E quem é o simétrico de menos 10? O simétrico de menos 10 é mais 10. Quem é maior que ele? O 5 ou o mais 10? O número mais 10, mas a minha pergunta tem que estar relacionada, a minha resposta relacionada à minha pergunta. Se a pergunta era quem é o maior, 5 ou o simétrico de menos 10, a tua resposta condiz a pergunta. O simétrico de menos 10 é maior que o 5, tá certo? E ainda, na comparação de números inteiros, observe esses números. Menos 20, mais 8, menos 9, mais 15, mais 36, menos 11 e 0, tá? Qual deles pode substituir a letra x para que se obtenha x maior que menos 10? Então, olha de novo os números. Menos 20, mais 8, menos 9, mais 15, mais 36, menos 11 e o 0. Qual é a primeira ideia? Organize esses números, né? Para que você saiba depois onde colocá-los. Ó, facilitará se você escrever os números dados em ordem crescente. Então, desses números dados, o menor é o menos 20, depois vem o menos 11, o menos 9, o 0, mais 8, mais 15, mais 36. Aqui a pergunta era, quais números poderiam substituir x para que x fosse maior que menos 10? Então, olha bem, eu quero que x seja maior que menos 10. Maior que menos 10, todos os números que correspondem a esse. Quem é maior que menos 10 neste conjunto agora de números aqui? Ah, eu já sei que o 36, o 15, o 8, o 0, sim. Mas dos números negativos, quais deles seriam maiores que menos 10? Somente a partir do número menos 9. Portanto, a nossa resposta aqui seria que x pode ser menos 9, 0, mais 8, mais 15, mais 36. Combinado? Fácil, fácil. Isso aqui é comparação, onde eu posso usar a comparação, dizer quem é maior, quem é menor e escrever esses números em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, em ordem crescente. Começamos do menor para o maior. Viram quanta coisa na aula de hoje? Ainda temos mais um subtítulo que está faltando, hein? E venha lá! Este novo subtítulo para nós chama-se módulo de um número inteiro. O que nós já vimos? Ó? Vimos que o número é representado na reta numérica por um ponto. Isso a gente já sabe. A distância entre esse ponto e o ponto que representa o 0 é o módulo ou o valor absoluto desse número. Estão lembrados da palavrinha valor absoluto? Essa palavrinha já era, acho que, de costume para vocês. Então, na reta numérica, 0 é o nosso ponto inicial. Para o lado direito, os positivos, para o lado esquerdo, os negativos. A prof usou aqui, ó, do 0 até o 6 e do 0 até o menos 6, certo? A distância entre menos 6 e o 0 é 6. A distância entre mais 6 e o 0 é 6 também. Então, o que eu vou fazer disso? Ó? Eu tenho a distância igual entre eles, entre o 0 e o 6, 0 e menos 6. Ó. A distância entre menos 6 e o 0 é 6. Por isso que módulo de menos 6 é igual a 6. E ainda, nós lemos isso daqui. Módulo de menos 6 é igual a
mais 6. Ou simplesmente o número 6, não preciso dizer mais 6, tá certo? Porque o módulo, gente, é a distância de um número em relação ao zero. Tanto faz se esse número está no positivo ou está no lado negativo. Módulo é sempre a distância do número em relação ao zero. Então, desta forma, nós utilizamos essas duas barrinhas do número mais 6 e o módulo é igual a 6, tá? Então, menos 6 e mais 6 são números diferentes, mas têm o mesmo módulo, porque estão à mesma distância do zero. Combinado? Agora, olhando aqui de novo na prof, ó. Olha bem, a palavrinha módulo, tá? Palavra módulo. O que é módulo? É a distância entre o zero e o número que está sendo dito. Mas uma coisa bem prática. Módulo eu posso representar por essas duas barrinhas aqui. Se eu coloco aqui o módulo de menos 7, se eu colocar módulo de mais 7, tá certo? O que é mesmo módulo? É a distância. Qual é a distância do menos 7 em relação ao zero? É 7. Qual é a distância do mais 7 em relação ao zero? É 7. Então, a palavrinha módulo pode sempre ser pensada assim. Ah, então o número sempre ficará positivo? Sim, porque distância será sempre positiva. Falou? Ficou fácil daí? Mais fácil ainda? Vamos continuar. Agora um exercício para que você possa ver se entendeu certinho sobre módulo de um número. Vamos ver? Lá com o seu caderninho em mãos, hein? Então, nós temos, então, módulo de mais 28, módulo de menos 49. Pensa lá, responde antes da prof dar a resposta aqui. Qual é o módulo de mais 28? O módulo do mais 28, ó, módulo do mais 28 será quem? 28, certo? E agora o módulo do menos 49. Qual é o módulo do menos 49? É o 49. Combinado? Foi certo? Deu certo, gente? Vamos fazer o próximo exercício. Utilize os símbolos menor, maior ou igual, tornando as sentenças verdadeiras. Módulo de mais 7. Maior ou menor ao módulo de menos 9. Todas essas para a gente responder. Vamos ver o que nós temos, ó. Então, nós temos que analisar entre o módulo de mais 7 e o módulo do menos 9. O que será? Quem será maior? Módulo de mais 7 é 7. Módulo de menos 9 é o 9. Quem é maior? 7 ou 9? O número 9 é maior. Portanto, eu coloco o símbolo de... Eu leio assim, ó. Mas o módulo de mais 7 é menor do que o módulo de menos 9. Vamos para a próxima. Eu tenho o módulo do 13 e o módulo do menos 8. Vamos pensar? O módulo de 13 é 13. O do menos 8 é 8. Quem é maior entre esses dois números? O número 13 é maior do que o 8. Portanto, o módulo de 13 é maior que o módulo de menos 8. E a última, 120 no módulo e o módulo de menos 120. Módulo de 120 é 120, módulo de menos 120 também é 120. Um é maior que o outro? Não, eles são iguais. Viram quanta coisa na aula de hoje? Espero que você tenha anotado tudo, que seu caderno esteja maravilhoso, caprichadésimo, que tenha orgulho de olhar para ele. Tá certo, gente? Deixem bem bonitinho tudo ali organizado. Se precisar, volte à videoaula de hoje. E estamos chegando ao fim na nossa videoaula de hoje, tá? Um grande abraço da Prof. Dilcleia, um beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!